Olá, meus queridos amigos e irmãos. Espero que todos estejam bem. Aqui no canal, é comum ouvirmos pessoas dizerem que espiritismo e religião não se misturam, que Chico Xavier nunca misturou. No entanto, em 71, no programa Pinga Fogo, onde Chico Xavier estava sendo entrevistado, o apresentador lhe perguntou o que os espíritos achavam do regime militar, que havia começado em 64 e durou até 85. Chico Xavier começou a responder a pergunta de acordo com o que os espíritos pensavam desse regime. Quero que prestem muita atenção porque a resposta vai surpreender vocês. Ao final desse trecho, peço que não saiam do canal, pois tenho mais informações sobre esse assunto que agregarão ainda mais valor ao vídeo. Antes de irmos para os vídeos, quero pedir a todos vocês que estejam passando por alguma dificuldade, seja financeira, de saúde ou com vícios, que deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração e queremos orar por sua saúde, sua cura e sua libertação. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Agora, vamos ao vídeo. Chico, muito obrigado por ter vindo. Em nome da equipe, eu também precisava de você nessa despedida. Nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Antes de responder essa pergunta, Chico, quero informá-lo que existem pelo menos 7 perguntas de telespectadores no mesmo sentido. Então você está respondendo a do Saulo e a mais 7. Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. A noite é consagrada ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujos ensinamentos empreendemos a nossa formação como povo organizado. Por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância. Nós sabemos que, segundo os nossos léxicos, orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor. Orar significa também discursar, expor os nossos pontos de vista e, por isto mesmo, a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo, porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé. Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos vamos dizer com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar
isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva, portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação. Falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com invigilância. Essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo, talvez, fantoche. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei. E se a Terra está equilibrada no campo cósmico, é porque a Terra obedece a leis. Se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite, não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização. Eles atenderam a leis, obedecem a leis. Os foguetes da astronáutica obedecem a leis. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol. De recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez. Reverenciemos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade. Aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar
a ninguém, e muito menos à coletividade. Ditadura militar foi o regime político no qual membros das Forças Armadas de um país centralizam política e administrativamente o poder do Estado em suas mãos, negando à maior parte dos cidadãos a participação e a decisão nas instituições estatais. Seu período mais recente durou de 1964 a 1985. Durante a ditadura, ocorreu o milagre econômico, ao mesmo tempo que houve congelamento dos salários. Prisões, torturas e outras violências extremas ocorreram nesse regime. O primeiro governo civil após a ditadura foi de José Sarney, eleito indiretamente em 1985. Como foi a ditadura militar do Brasil? No Brasil, o período mais recente de ditadura militar ocorreu entre os anos de 1964 e 1985. Sob o argumento de evitar uma ditadura comunista, no período da Guerra Fria, as Forças Armadas brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964, que depôs o presidente João Goulart. Eleito como vice-presidente em 1960, Jango, como era conhecido, havia assumido o poder após a renúncia de Quadros, em 1961. Defendida pelos militares como uma ação revolucionária, a ditadura que vigorou no Brasil pode ser caracterizada como um regime civil-militar. Isso em decorrência da efetiva participação de setores importantes do empresariado brasileiro, principalmente os ligados aos grandes bancos e federações industriais do país. Consequências da ditadura militar do Brasil. A ditadura civil-militar no Brasil foi marcada pela extrema violência com a qual foram combatidos os opositores do regime. Prisões arbitrárias, torturas, estupros e assassinatos aconteceram pelas forças militares e policiais no país. Desde o primeiro momento, direitos políticos foram cassados, instaurando-se ainda uma rígida censura aos meios de comunicação e à expressão literária e artística da população. Atos institucionais da ditadura militar do Brasil. Por meio dos atos institucionais, os 5 presidentes efetivos do período, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo, governaram em muitos momentos sem o aval do Congresso Nacional. E mesmo quando este funcionou, era dominado pela Aliança Renovadora Nacional, o partido que apoiava o regime, apesar de haver um partido de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro. Economia do Brasil na ditadura militar. Economicamente, o Brasil conheceu um intenso crescimento econômico, industrial e agrícola, principalmente em decorrência da grande soma de investimentos realizados pelo Estado e pelas empresas estrangeiras, o que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. Todavia, houve também grande repressão aos movimentos de trabalhadores, o que manteve baixos os salários, pois as possibilidades de reivindicação eram mínimas. Além disso, esse crescimento não resultou em uma distribuição de renda. Pelo contrário, durante a ditadura militar, a concentração de renda nas mãos dos mais ricos cresceu no país. O que causou o fim da ditadura militar do Brasil? A partir de 1974, foi iniciado um processo de abertura lenta e gradual, que pretendia restaurar as liberdades políticas da democracia representativa. Em 79, foi decretada uma anistia aos presos políticos e aos exilados, permitindo ainda a formação de novos partidos políticos. Em 78, ocorreram intensas greves na região do ABC paulista, o que contribuiu muito para o enfraquecimento do regime. O esgotamento final do regime militar aconteceu principalmente em decorrência da realização de inúmeras manifestações de massas nas principais cidades brasileiras, pedindo eleições diretas para presidente da República. Realizadas por milhões de pessoas, essas manifestações ficaram conhecidas por diretas já.
Apesar da manifestação do interesse popular, os militares não realizaram uma eleição direta. Em 84, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral. Entretanto, sua morte pouco antes da posse levou ao governo José Sarney, o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de ditadura civil-militar.